Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula de física, onde hoje nós vamos falar sobre espelhos planos. Espelhos planos, que é quando a gente vai estudar o fenômeno da reflexão da luz nessas superfícies, tá? Então a gente vai falar sobre muita coisa legal hoje. A gente vai falar sobre associação de espelhos planos, a gente vai falar sobre campo visual. Será que aquela pessoa que está olhando para o espelho, ela está conseguindo lhe ver? Será? A gente vai conversar sobre isso hoje, beleza? Então, vamos nessa, que tem muita coisa legal pra gente aprender. Quando a gente fala de espelhos planos, a gente vai falar basicamente do fenômeno da reflexão da luz. O que seria a reflexão da luz? A reflexão da luz é quando ela incide sobre uma superfície e vai ser refletida através dessa superfície, tá? Então, quando a gente fala de reflexão, a gente divide em reflexão difusa e em reflexão regular, beleza? O que seria a reflexão difusa? A reflexão difusa é quando a luz incidente ela encontra uma superfície com deformações. E devido a essas deformações que existem na superfície, a luz ela vai ser refletida em direções distintas, em várias direções, tá? E quando ela é refletida em várias direções, é essa reflexão em várias direções que vai ser responsável para eu conseguir identificar cores e formas, beleza? Então, quando uma luz incide, por exemplo, sobre a minha camisa e você percebe ela nesse tom mostarda, por que isso acontece? Porque aqui está tendo uma reflexão difusa, tá certo? Então, é essa reflexão difusa que permite que a gente reconheça a cor, ok? Já na reflexão regular, e é essa que a gente vai estudar em espelhos planos, é a reflexão em que os raios incidem com um certo paralelismo e após a reflexão, esse paralelismo é mantido. É esse tipo de reflexão que vai permitir a formação de imagens. Então, quando eu olho um espelho e eu percebo uma imagem refletida nessa superfície, é porque eu estou tendo uma reflexão regular nessa região. E o objeto de estudo de espelhos planos vai ser sempre baseado na reflexão regular. Quando a gente fala da reflexão da luz, a gente tem que estar ligado em duas leis, que são as leis da reflexão. Eu tenho aqui um raio, tá? A gente vai chamar isso aqui de raio incidente, porque é ele que incide sobre a superfície, e esse outro raio aqui a gente chama de raio refletido. Eu posso chamar isso aqui de RI, que é o raio incidente, e esse aqui de RR, que é o raio refletido, tá? E o que é que as leis da reflexão falam? São duas leis. A primeira é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas presta atenção numa coisinha muito importante. É que esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão, eles estão contidos entre o raio e a reta normal. Reta normal, que é a reta que forma 90 graus com a superfície, tá? Que é perpendicular ao plano de incidência. Então, ó, I é o ângulo entre o raio e a normal, e R é o ângulo entre o raio e a normal, tá certo? E a normal, entre o raio e a normal, ok? Fica atento porque às vezes pode cair algumas pegadinhas dele colocar o ângulo aqui embaixo, ó, e dizer que esses ângulos são incidente e o de reflexão. E não são, tá certo? São os complementares dele. Por quê? Para formar 90, tá bom? Então, ó, a primeira lei aqui, a gente tem que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. A outra lei diz o seguinte, ó, que raios de incidência e reflexão estão contidos no mesmo plano. Hugo, como assim contidos no mesmo plano? Isso quer dizer que se o raio vem por esse plano do quadro, por exemplo, ele vai ser refletido no mesmo plano do quadro. E como é que seria diferente? Ele viria pelo plano do quadro, bateria aqui e sairia. E aí ele mudou de plano. Não, isso não acontece. Na reflexão regular, o plano de incidência e o plano de reflexão são iguais, tá certo? Agora vamos falar sobre o processo de formação de imagem, tá? Como é que uma imagem vai se formar? E a partir desse processo de formação de imagem, a gente vai analisar as características dessa imagem. Então eu vou colocar aqui uma estrelinha, um asterisco, né? Que vai ter uma luz projetada aqui no espelho. Esse é o nosso espelho plano, ok?
E essa imagem vai ser... E essa luz, desculpa. E essa luz vai ser refletida, tá? Eu venho aqui, formo 90 graus, coloco a nossa reta normal de 90 graus. E você percebe que esse ângulo e esse são iguais. I e R são iguais. Só que essa estrelinha ela emite luz em todas as direções. E aí, um dos raios que sai dela, ele vai incidir aqui no espelho, ó. E a gente sabe que ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Então, ele vai ser refletido na mesma direção. Ok? Então, eu tenho um raio incidente aqui, oblíquo ao espelho, e vai ser refletido. E um raio incidente e outro refletido. Beleza? Ok. Como seria essa formação de imagem? Como é que a gente vai fazer para determinar a formação da imagem? O que eu sei é que os raios de luz emitidos por esse objeto, eles não vão se cruzar, tá? Eles não vão se cruzar. Mas o que pode acontecer é que os prolongamentos dos raios refletidos se cruzem. O que seria prolongar os raios refletidos? Eu vou pegar esse raio refletido aqui e vou prolongar. E aí eu vou pegar o raio refletido aqui, que foi para cima, eu prolongo para baixo. Você vai perceber que teve uma região aqui que eles se encontraram. E é nessa região que é formada a imagem. Essa é a imagem desse objeto. Foi nessa região aqui que foi formada a imagem. Alguns livros chamam isso aqui de ponto objeto e aqui de ponto imagem, tá certo? Mas eu geralmente falo o lugar que a imagem foi formada. Então, aqui foi o lugar que a imagem foi formada. Vamos para as características? A primeira característica é o seguinte, é que essa distância aqui, se aqui é uma distância D, aqui também é uma distância D. Geometricamente falando, a gente consegue observar isso. Então, se aqui é D, aqui é D. Então, a primeira característica que eu posso dizer é que os objetos... é que as imagens, elas estão à mesma distância do espelho que o objeto. Então, a primeira característica é mesma distância. Quando você se olha no espelho, você se vê maior ou menor? Às vezes eu me vejo maior, em outros espelhos eu me vejo menor. Mas, na verdade, se você se olhar num espelho plano, você não vai se ver nem maior, nem menor. Então, a gente vai dizer que outra característica é que as imagens possuem mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Quando você se olha no espelho, a imagem é formada como? Você está de cabeça para baixo ou está normal? Você está normal, né? Então, se você está normal, a gente diz que essa imagem ela é direita. Então, a gente diz que ela é direita. Porém, eu quero que você perceba que quando você se olha no espelho, parece que você está atrás do espelho. Parece que você está atrás daquela superfície. Essa percepção de que você está atrás da superfície, ela é causada porque essa imagem ela foi causada pelo prolongamento dos raios refletidos. E quando a gente fala de prolongamento dos raios refletidos, a gente diz que essa imagem ela é virtual. Então a outra característica aqui é que a imagem é virtual. Hugo, eu vi que tu colocou um F aqui. Por que tu colocou um F? Vamos lá. Se eu pegar essa letra F aqui e coloco na frente de um espelho plano, como é que esse F vai se formar nesse espelho? Não sei, vamos ver? Então, ó, eu tenho aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que se forma o ponto 1? A mesma distância. Então, esse ponto 1 se forma aqui. Onde vai se formar o ponto 2? Na mesma distância. Então, o ponto 2 está aqui. Onde é que vai se formar o ponto 3? Na mesma distância. 3 forma aqui. E o ponto 4? Mesma distância, forma aqui. Ou o ponto 5? Mesma distância, forma aqui. Vou ligar todo mundo. Olha como ficou o meu F agora. O meu F, ele ficou ao contrário, né? A gente não diz ao contrário. A gente chama isso de imagem oposta ou enantiomorfa, tá? Essa imagem ao contrário aqui, essa imagem invertida, ela é chamada de enantiomorfa, tá? Mas na verdade, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que o sentido
da palavra enantiomorfa, ele é um pouquinho mais complexo do que a gente dizer apenas oposta, tá certo? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por enquanto, a gente vai dizer aqui que a imagem é oposta ou enantiomorfa, tá certo? E aí eu quero que você lembre, quando você estiver na rua e você perceber um carro de ambulância passando, por exemplo, olhe para frente onde tem o nome ambulância. Você vai ver que o nome ambulância, ele está escrito ao contrário. Por que ele é escrito ao contrário? Para que quando os motoristas olharem pelo retrovisor, eles possam ver o nome ambulância e essa imagem ela vai ser invertida naquele espelho retrovisor. Então ele vai ler o nome como é escrito normalmente, beleza? Mas na própria ambulância o nome é escrito de forma invertida, tá bom? Sabendo como se dá a formação de imagem agora, a gente vai ver o seguinte: será que todo objeto na frente de um espelho vai ser visto nesse espelho? É isso que a gente chama de campo visual. E aí é muito fácil de você determinar campo visual, tá certo? É muito fácil. Aqui eu tenho um objeto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? E tem uma pessoa olhando para esse espelho. Eu quero saber, todos esses pontos aqui vão ser vistos por essa pessoa? E você pode se perguntar, rapaz, eu acho que o 1 vai, 2 vai, 3 eu acho que vai também, 4 aí eu já não tenho tanta certeza. O 6 eu já também não tenho tanta certeza. Então é muito fácil, veja. Você vai pegar a imagem desse olho, mas primeiro você tem que saber onde é que está a imagem desse olho. E aí a pessoa pode dizer, cara, eu não sei onde está a imagem desse olho. Eu não tenho nem ideia. E aí eu vou te dar uma dica muito importante. E essa dica vai te fazer ganhar muito tempo. Tu vai pegar esse espelho aqui e tu vai prolongar ele. Tu pode prolongar ele até o infinito. Como eu não vou até o infinito, eu vou prolongar ele até aqui. Prolonguei o espelho, tá? É apenas um prolongamento, não quer dizer que o espelho ocupa essa região toda. Eu apenas prolonguei o espelho. E para saber onde está a imagem desse olho, eu venho aqui de forma perpendicular e rebato. Ou seja, quando eu rebater esse olho, ele vai vir para cá, ó. Pronto. Acabei de determinar onde está a imagem do olho, apenas rebatendo o espelho e colocando ele à mesma distância. Se aqui eu tenho uma distância D, aqui eu também tenho uma distância D. E agora fica fácil para determinar campo visual. Por quê? Porque para determinar o campo visual, basta apenas que eu trace dois raios saindo dessa imagem e passando pelas bordas do espelho. Então eu faço um raio aqui assim, que vai fazer isso. E um raio que vai fazer isso assim, ó. Para nossa surpresa, olha quem está dentro do campo visual. É todo mundo que está nessa região. E muita gente achava que o 1 com certeza estaria dentro do campo visual. E para nossa surpresa ele não está. Então quem é que está dentro do campo visual? Apenas 2, 3, 4 e 5. E dessa forma é muito fácil da gente determinar campo visual, tá certo? Então aqui a gente tem no campo visual 2, 3, 4 e 5. 1, 6 e 7 estão fora. Falando ainda de campo visual, muitas vezes você quer se olhar no espelho todo, tá? E as pessoas pensam que por não conseguirem se olhar no espelho todo, pensam que se aproximando do espelho ou se afastando do espelho, vão conseguir se visualizar. Agora, na verdade, o espelho, o tamanho do espelho tem muito mais importância do que a distância que você está do espelho. Pode fazer esse teste. Pegue aí na sua casa um espelho em que você não consiga se visualizar todo. Se aproxime e se afaste desse espelho. Você vai perceber que você vai continuar sem conseguir se visualizar, tá bom? Então, ó, qual seria o tamanho mínimo do espelho que eu chamo de X e a altura mínima que ele tem que estar do solo para que eu consiga enxergar? Então isso aqui é muito simples, ó. Eu coloquei aqui uma pessoa, chapeuzinho aqui, style, bonitinho, e aqui eu tenho a imagem dela. Eu quero que essa pessoa consiga se enxergar totalmente, ó. Consiga enxergar totalmente a sua imagem. Como é que eu faço para isso? Eu tenho que ter um tamanho mínimo de espelho. Como é que eu faço para determinar esse tamanho mínimo? X. Como é que eu faria para determinar isso aqui? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Percebe que essa distância daqui para cá, essa distância aqui eu vou chamar de D,
E essa distância daqui para cá tem que ser D também. Porque a gente sabe que objeto e imagem estão à mesma distância do espelho. Ok? E aqui você vai perceber o seguinte, ó. Que essa pessoa aqui, ela tem uma determinada altura. Aqui essa pessoa, ela tem uma determinada altura. E a gente pode usar uma relação de proporção, tá? Lembra que o nome é ótica geométrica porque a gente usa muito geometria. Então a gente vai usar aqui uma semelhança de triângulo. Eu vou dizer aqui que Hzão, que é a altura da pessoa, está para 2D. Hugo, por que Hzão está para 2D? Porque eu estou pegando esse triângulo aqui, ó. Hzão com altura 2D. E agora eu vou olhar para o triângulo menor, que seria quem? X sobre D. Está para X sobre D. Qual é a conclusão que eu chego? Que X vai ser o quê? Corto esse D com esse D, vai ser H sobre 2. Então isso quer dizer o quê? Que para você conseguir se enxergar num espelho, você tem que ter um espelho que seja pelo menos metade do tamanho da pessoa. E aí eu falei que a distância não importava muito porque ela corta, tá vendo? Se você estiver perto do espelho ou longe, vai ser a mesma distância. Então vai cortar do mesmo jeito. Agora, se eu quisesse saber a altura mínima, já a altura mínima, ela vai ser o seguinte, ó. A altura mínima H, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, que sai do olho. Então seria esse triângulo aqui, ó. E vai até o pé. Então, ó, a altura dos olhos, tá? A altura dos olhos. Então a gente vai dizer aqui a altura dos olhos está para 2D. Assim como a altura mínima do espelho está para D. Daqui eu vou chegar à conclusão que corto D com D. Para eu conseguir me enxergar totalmente, o espelho tem que estar numa altura que seja metade da altura dos meus olhos. Então, Hzinho é a altura dos olhos dividido por 2. Agora nós vamos falar sobre translação e rotação de espelho plano. O que seria transladar o espelho? É quando o espelho está se movimentando. Hugo, e como assim o espelho se movimentando? O espelho pode estar indo para frente ou para trás, tá bom? Então, num carro, por exemplo, se esse carro está com um espelho, esse espelho está se movimentando junto com o carro. Então ele pode estar indo para frente ou para trás. Isso seria o que a gente chama de translação de espelho plano. Então eu tenho uma primeira situação aqui, que eu tenho um espelho plano, tá? E eu tenho um objeto e aqui é a imagem dele. Eu vou dizer que essas distâncias aqui, a gente já sabe que são o quê? Iguais, né? Então, se aqui é x, aqui também é x. Ok? Só que agora o que é que eu fiz? Eu peguei o meu espelho e transladei ele, ó. Eu fiz com que o meu espelho andasse uma certa distância, que eu vou chamar de D. Você percebe agora que a distância do objeto ao espelho vai ser quem? X, que é o que eu tinha antes, mais D. E a distância do espelho até a imagem vai ser quem também? X mais D do mesmo jeito. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a distância que o espelho andou? A distância que o espelho andou foi D. E qual foi a distância que a imagem andou? A distância que a imagem andou foi esse pedacinho aqui, ó. X mais D. Só que veja, qual era a distância que eu tinha antes? 2x. Qual é a distância que eu tenho agora? 2x mais 2D. Porque toda essa distância aqui dava 2x e toda essa distância aqui dá 2x mais 2D. Ou seja, em relação ao caso anterior, que eu só tinha 2x, agora eu tenho 2x mais 2D.
Então quer dizer que a imagem andou o quê? 2D. Então, ó, se o objeto anda D, desculpa, se o espelho anda D, a imagem anda 2D. Então, ó, ΔS da imagem é igual a 2 vezes o ΔS do espelho. A distância que a imagem anda é 2 vezes a distância que o espelho anda. Então, às vezes, quando você está dirigindo, tá? E você observa um objeto se aproximando, ele parece estar mais rápido do que realmente está, ok? Agora, veja, a distância da imagem foi 2 vezes a distância do espelho. Só que isso aconteceu no mesmo tempo. Se aconteceu no mesmo tempo e a imagem andou o dobro da distância, eu posso dizer que a velocidade da imagem, então, é o dobro da velocidade do espelho. Beleza? Então é essa relação que a gente tem aqui para espelhos planos, tá bom? Quando estão transladando. Agora a gente vai falar sobre o caso de rotação do espelho plano. O que seria essa rotação do espelho plano? Eu tenho aqui um espelho, certo? Que está ocupando uma posição 1 e eu vou rotacionar esse espelho. E ele agora vai ocupar uma posição 2. Quando ele estava na posição 1, vamos supor que eu tenho uma imagem aqui e ela vai emitir luz. Essa luz vai bater aqui embaixo e vai ser refletida, ok? Esse é o raio refletido da posição 1. Agora eu girei o espelho. Quando eu girei o espelho, esse raio aqui continuaria e ele iria bater aqui no espelho na posição 2. E quando ele batesse aqui na posição 2, ele seria refletido, ok? E esse é o raio refletido 2. Eu não vou ficar desenhando aqui vários triângulos, mostrando várias relações geométricas aqui, tá? Porque isso não me interessa muito. O que interessa saber é o que acontece, tá? Quando você se deparar com uma questão dessa, geralmente você não vai ter que... Geralmente não, você nunca vai ter que fazer geometria nesse caso. Nunca vai ter que fazer análise de ângulo nesses casos. Então é importante que você saiba o que acontece. Então, quando eu rotacionar o espelho aqui, eu vou ter um raio no primeiro momento nessa direção e no segundo momento nessa direção, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou prolongar os raios refletidos. Então, eu prolongo os raios refletidos. Você vai perceber que teve um lugar aqui que esses raios se encontraram, tá? E eu vou chamar esse ângulo aqui de delta. Percebe o seguinte, ó, que o primeiro raio foi nessa direção e o segundo raio foi nessa direção. Qual foi o desvio que o raio refletido sofreu? Ele antes estava assim e agora estava assim. O desvio que o raio refletido sofreu foi delta. E esse delta, ele é o dobro de alfa. Ou seja, quando o espelho rotacionar alfa, o raio refletido rotaciona 2 alfa. Tudo bem? E é isso que a gente tem que saber. Aproveita para tirar o print, que eu vou apagar para a gente começar a fazer os exercícios. Vamos agora para a nossa primeira questão. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano, enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se desse. Essa pessoa observa que relativamente a seu corpo, sua imagem... Então o que é que vai acontecer aí? Quando a pessoa se aproxima do espelho, quer dizer que ela se movimenta em relação ao espelho e o espelho se movimenta em relação a ela. Se ela se aproxima em relação ao espelho com 1 metro por segundo, o espelho também se aproxima em relação a ela com 1 metro por segundo. Então, se o espelho vai ter uma velocidade em relação à pessoa de 1 metro por segundo, a sua velocidade vai ser o quê? A velocidade da sua imagem será
o dobro da velocidade do espelho. Resposta letra B. Se o espelho se move com a velocidade de 1 metro por segundo, a sua imagem se aproxima com velocidade 2 metros por segundo. Vamos agora para a próxima questão. Considere que na situação anterior, você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Então tem aí uma camisa com a palavra física. Se você se colocar de frente para o espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrado na alternativa. Então a única coisa que você vai fazer, pessoal, é rebater a palavra, ok? Todas são rebatidas. Então o que me dá aí como resposta a letra A. É bem simples, tá? Agora vamos para a questão 21. Dois espelhos planos, E1 e E2, são posicionados de forma que o maior ângulo entre eles seja igual a θ igual a 240. Um objeto pontual está posicionado à mesma distância d até cada espelho, ficando na reta bissetriz do ângulo entre os espelhos conforme ilustra a figura. Sabendo que a distância entre as imagens do objeto é 1 metro, determine o valor da distância d. Então eu vou fazer um esboço aqui rapidinho dessa situação para a gente resolver. Ele disse que a distância entre as imagens é de 1 metro, mas onde estão essas imagens? Veja, aqui eu tenho uma distância d do objeto até o espelho, então só rebato. A imagem desse estaria aqui, ó. Já em relação ao outro espelho, a imagem estaria aqui e eu rebateria. Ela estaria mais ou menos aqui. E ele disse que a distância entre essas duas imagens é 1 metro. Então essa distância aqui, ela é de 1 metro. Se você olhar direitinho, como eu sei que a imagem ela é formada na mesma distância, se aqui é D, aqui também é D, e aqui também é D. Ele disse na questão que esse ângulo θ aqui, esse ângulo θ, que é esse ângulo aqui de fora, ele vale 240 graus. Para 360, aqui vale 120, ok? Se aqui vale 120 graus, metade aqui é 60, a outra metade é 60. E na questão ele quer saber qual é o valor dessa distância Dzinho. Se a gente olhar direitinho aqui, eu formei um triângulo grandão aqui, ó. Tá vendo um triângulo grandão formado? Qual vai ser o ângulo aqui de cima? Qual seria esse ângulo aqui de cima? Percebe o seguinte, ó. Se a gente fechar esse triângulo aqui, esse pedaço aqui é 60, aqui é 90, então aqui em cima é 30. Ok? Então, eu tenho o seguinte, ó. O outro lado sendo 30 também. A gente forma esse triângulo aqui, mais ou menos. Aqui é 1 metro, aqui é 2D, aqui é 2D. Lá em cima é quanto? 60. Ok? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Passo aqui, aqui vai ser quanto? 90 graus. Aqui vai ser 60 graus, porque esse pedacinho aqui de dentro seria metade, é 30. E eu vou usar a relação trigonométrica agora, ó. Cateto oposto. Quem seria o cateto oposto? Seria esse pedacinho aqui, ó, que é 0,5. Cateto oposto é seno de 30, cateto oposto 0,5 sobre 2D. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 sobre 2D. Ou seja, 2D é igual a 1, D é 0,5 metros. Ou você poderia perceber também aqui, ó, seria um triângulo equilátero. Hugo, por que um triângulo equilátero, esse grandão todo aqui? Por que triângulo equilátero? Porque aqui em cima é 60, aqui embaixo é 60, aqui também tem que ser 60. Então, se esse lado vale 1 e todos são iguais, 2D é igual a 1. Logo, D é 1 sobre 2. Então, mostrei duas formas aí de você fazer. Eu preferiria essa, percebendo que eles eram triângulos equiláteros. Resposta letra A. Questão 22.
Um espelho reflete raios de luz que nele incidem. Se usássemos os espelhos para refletir, quantas reflexões interessantes poderíamos fazer? Enquanto a filosofia se incumbe de reflexões internas que incidem e voltam para dentro da pessoa, um espelho trata de reflexões externas. Olha que pesado. Mas como escreveu Luiz Vilela, você verá. Você está diante de um espelho plano, vendo-se totalmente. Num certo instante, e é disso que é feita a vida, de instantes, você se aproxima do espelho a 1,5 metros por segundo e está a 2 metros de distância do espelho. Nesse instante, a sua imagem fornecida pelo espelho estará. Então ele quer saber aí a imagem fornecida pelo espelho. Então, se o objeto está a 2 metros do espelho, a imagem também estará a 2 metros do espelho, ok? Porque a distância do objeto é igual à distância da imagem. E qual vai ser a velocidade? Veja, se ele está se aproximando com uma velocidade de 1,5, a imagem terá o dobro da velocidade. Então a imagem terá uma velocidade de 3 metros por segundo em relação a você. Resposta letra A. Vamos agora para a questão 29. Pedro tem 1,80 m de altura até a linha de seus olhos. Muito curioso, resolve testar seu aprendizado de uma aula de física, levando um espelho plano e uma trena até uma praça pública, de piso plano e horizontal, para medir a altura de uma árvore. Resolve então usar dois procedimentos. Letra A. Posiciona horizontalmente o espelho no chão, com a face refletora voltada para cima, de modo que a reflexão dos raios de luz provenientes do topo da árvore ocorra a uma distância de 10 metros da sua base e a 1 metro de distância dos pés do menino, conforme mostra a figura. Qual é a medida encontrada por Pedro para a altura da árvore? Então vou fazer um esboço aqui dessa situação para a gente resolver. Aqui na letra A gente vai simplesmente fazer uma questão de semelhança de triângulo, porque como eu sei que esses dois ângulos são iguais, eu faço apenas uma semelhança desse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que 1,8 está para 1, assim como a altura da árvore, que eu vou chamar de H, está para 10. Logo, a altura da árvore é 18 metros. Isso é a resposta da letra A. E na letra B? Na letra B diz o seguinte: posiciona o espelho verticalmente em um suporte 1 metro à sua frente e fica entre ele e a árvore de costas para ela, a uma distância de 16 metros, conforme mostra a figura. Qual é a altura mínima do espelho utilizado para que Pedro consiga avistar inteiramente a mesma árvore? Vamos fazer um esboço dessa situação? É basicamente isso que eu tenho. Sabendo que essa distância é de 16 metros e essa distância aqui é de 1 metro. Então, de forma bem simples, o que é que eu vou fazer? Isso é uma questão de campo visual. Ele quer saber se vai conseguir ver toda a árvore. O que é que eu faço? Rebato a imagem do observador. Quando eu rebater a imagem do observador, ele vem para cá. E a partir dos olhos dele, eu traço os raios partindo pelas bordas do espelho. Então seria mais ou menos isso aqui e isso aqui. Embora na questão ele diga que quer a altura mínima do espelho, que seria a altura em relação ao solo, na verdade o que ele está procurando é o tamanho mínimo do espelho, que seria isso aqui, ó, que ele chama de H. Então a gente sabe que essa distância aqui é uma distância de 1 metro também, porque o objeto está do espelho a mesma distância que a imagem está do espelho. Então eu pego essa semelhança aqui, ó, porque eu já sei que a altura da árvore é de 18 metros. Então a gente faz, ó, que 18 está para H, 18 está para H, no caso aqui Hzinho, né? 18 está para Hzinho, assim como, ó, essa distância aqui, que também é 18, está para quanto? Está para 1, que é essa pequenininha, já que é esse triângulo aqui. Cortando 18 com 18, chegamos à conclusão que a altura mínima do espelho é de 1 metro. Ou seja, o tamanho mínimo do espelho
é de 1 metro, ok? Agora nós vamos falar de associação de espelhos planos. E aí, quando a gente falar de associação de espelhos planos, a gente vai saber, nessa associação, quantas imagens são e quantas imagens não são enantiomorfas, tá certo? Então vamos embora. Então agora vamos falar sobre associação de espelhos planos, beleza? Então eu tenho aqui dois espelhos planos associados com um ângulo de 90 graus entre eles. Eu vou colocar aqui um objeto e eu quero saber como é que vai se formar a imagem desse objeto em relação a esse espelho, os dois espelhos. Então vou colocar esse objeto aqui assim. Eu vou colocar um pedacinho desse objeto escuro e uma parte clara. Essa partezinha aqui de cima é a parte escura e essa parte aqui de baixo é a parte clara. O que é que eu vou fazer? Para determinar as imagens formadas por esse objeto, tá? Nessa associação de espelhos planos, eu vou prolongar os espelhos. Prolonguei os espelhos. Então a primeira imagem vai ser formada nesse espelho aqui. A primeira imagem formada, ela vai ser formada aqui embaixo, na mesma distância, com as mesmas, mesmo tamanho. Só que essa imagem ela vai sofrer uma inversão. Então, quando essa imagem ela sofre uma inversão, a parte aqui, ó, escura, ela vai se formar aqui agora, ó. Veja, a distância, essa pontinha aqui escura, ela é formada aqui embaixo. E essa outra pontinha escura, ela é formada aqui em cima. Então, quando eu fizer isso aqui, essa vai ser a parte escura. Para o outro espelho, eu sei que a imagem vai ser formada aqui. Aqui é o nosso objeto. E aqui seria uma imagem 1. Aqui seria uma imagem 2. Onde é que vai ser formada essa imagem? Olha, esse pontinho, ele é formado aqui. Esse outro pontinho, ele é formado aqui. Quando eu fechar, essa é a minha parte escura. Tá certo? Então agora a gente já viu duas imagens formadas. Mas eu quero que você veja uma coisa. Essa imagem, ela acaba sendo objeto para esse outro espelho. E essa imagem, ela acaba sendo objeto para esse outro espelho. Então eu tenho que rebater essa e rebater a outra. Quando eu rebater essa, tu vai perceber que esse pontinho vai se formar aqui. E esse pontinho daqui de cima vai se formar aqui. E eu ligo. E essa é a minha parte escura. Só que eu vou fazer a mesma coisa para cima. Quando eu fizer a mesma coisa para cima, tu vai perceber que esse pontinho se forma aqui. E esse pontinho mais distante se forma aqui. E essa é a minha parte escura. Então essa é a minha imagem 3. Você percebeu que essa associação de espelhos planos, ela resultou em quantas imagens? 1, 2, 3. Então, ó, quando o ângulo aqui foi 90 graus, eu tive 3 imagens. E aí eu quero que você se ligue numa coisa. Quando o ângulo foi 90 graus, eu tive 3 imagens. Dessas 3 imagens, quantas são enantiomorfas e quantas não são enantiomorfas? Então veja, essa imagem e essa, elas sofreram uma reflexão aqui. Concorda? Essa que sofreu uma reflexão aqui e uma reflexão aqui. Tá. Essas imagens aqui da primeira reflexão, elas são imagens enantiomorfas. Então aqui eu tenho dessas 3 imagens, 2 que são enantiomorfas. Das 3 imagens, 2 são enantiomorfas. Agora perceba essa imagem aqui. Aqui inverteu, inverteu de novo. E aqui inverteu, inverteu de novo. Ou seja, essa imagem foi formada a partir de 2 reflexões. Então é o inverso do inverso. Então ela deixa de ser enantiomorfa e passa a ser não enantiomorfa. Uma não enantiomorfa. Ou se eu tivesse mais imagens, como seria? Tá. Primeiro vamos chegar à conclusão de como a gente faz para calcular o número de imagens que tem. Qual era o ângulo que eu tinha aqui? 90 graus. Se eu desenhar uma circunferência aqui, eu vou ter essa circunferência dividida em 4 quadrantes, não é isso? Então eu vou dizer que o número de imagens vai ser 360
dividido por 90, que foi a quantidade de quadrantes. Só que uma dessas não é imagem, ela é o quê? Objeto. Então eu tiro ele, porque aqui eu calculo o número de imagens, menos 1. Então 360 dividido por 90 dá 4, menos 1, 3, que são as 3 imagens. Se eu mudasse esse ângulo aqui, não fosse mais 90, fosse um ângulo alfa, aí eu vou colocar aqui alfa. E essa é a nossa fórmula para determinar o número de imagens. Tá, Hugo, e se a gente tivesse aqui um exemplo em que alfa fosse, sei lá, 60 graus. Alfa é 60 graus. Quantas imagens são enantiomorfas e quantas são não enantiomorfas? Vê como é simples. Eu vou pegar aqui n igual a 360 sobre alfa menos 1, ou seja, 360 sobre 60 menos 1. Então, o número de imagens é 360 dividido por 60 dá 6, menos 1 dá 5. Então, dá 5 imagens. Para eu saber quantas são enantiomorfas e quantas não são enantiomorfas, tu sempre vai começar assim. As duas primeiras são enantiomorfas. Sempre as duas primeiras são enantiomorfas. Então, das 5 eu tenho 2 enantiomorfas, 2 não enantiomorfas, é sempre de 2 em 2. Só que agora, para fechar as 5, falta quantas? Uma, né? Então, é 2 enantiomorfas, 2 não enantiomorfas e para fechar agora, uma enantiomorfas. No final das contas, quantas imagens são enantiomorfas? 3. E quantas imagens são não enantiomorfas? 2, ok? Então vamos agora fazer uns exercíciozinhos para a gente colocar isso na prática. A questão 35 diz o seguinte: na figura a seguir, o logo do núcleo de seleção da UEG é colocado em frente a 2 espelhos planos que formam um ângulo de 90 graus. Qual a alternativa que corresponde às 3 imagens formadas pelo espelho? Então, ó, se você for rebater aí, onde tem o núcleo de seleção, ele é bem parecido com o que a gente fez agora, né? Onde eu tenho partes claras e partes escuras. Quando eu rebater em relação ao espelho E1, o núcleo de seleção vai para baixo. Quando eu rebater em relação ao espelho E2, o núcleo de seleção vai para a direita. Isso aí vai nos dar como resposta a letra A. Por quê? Porque quando a gente pega aí para rebater o núcleo, a palavra núcleo de seleção, em relação à bissetriz aí do espelho E1 e E2, essa palavra núcleo de seleção ela vai ser oposta também. Ela vai lá para o outro lado. Então ficaria aí como resposta a letra A. Vamos para a próxima agora. O ângulo entre 2 espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Das imagens observadas, assinale na opção abaixo quantas serão enantiomorfas. Então, na questão 26, ele diz o seguinte: que o ângulo entre os espelhos é de 20 graus. Alfa é 20 graus. Então, para calcular o número de imagens, basta pegar 360 dividido por n menos 1, dividido por alfa menos 1. Então, n, que é o número de imagens, vai ser 360 sobre 20 menos 1. Então, ó, quanto é que dá 360 sobre 20? Dá 18 menos 1. O número de imagens é 17. Beleza, achei o número de imagens que é 17. Só que ele não quer saber o número de imagens, ele quer saber dessas imagens quantas são enantiomorfas. E a pessoa pode ir na letra D e marcar bonitinho, ó. Poxa, achei 17 imagens, são todas enantiomorfas. Não, não é. Então a gente tem que dizer quantas são. É simples, ó. As duas primeiras sempre são enantiomorfas. Depois eu tenho 2 não enantiomorfas, 2 enantiomorfas e assim sucessivamente. Então vai ficar assim, ó, 2NE, 2E. Vou continuar aqui em cima. 2NE, 2E. Já vou em quantas? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2NE. Cheguei nas 16. Agora vai ser mais uma enantiomorfa. 1E. Ou seja, ó, 2E, 2NE, 2E, 2NE, 2E, 2NE, 2E, 2NE, 1E. Fechamos as 17 imagens, beleza?
Só que na questão ele quer saber quantas serão enantiomorfas. Dessas 17, quantas são enantiomorfas? 2, 4, 6, 8, 9. Resposta letra B. E aí a gente determinou quantas enantiomorfas tem. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, onde falamos sobre conteúdo de espelhos planos. Na próxima aula iremos falar sobre espelhos esféricos e as suas aplicações no nosso dia a dia, beleza? Então eu te encontro na próxima aula. Se gostou, deixa aí o teu joinha, que isso ajuda muito a gente, beleza? Um beijo bem grande. Até a próxima.